Buenas tardes. Bueno, gracias a todas por estar hoy aquí. Disculpas por la demora de estos minutos y gracias por la paciencia. Em, Surgió un inconveniente técnico, pero aquí estamos todas. Em, Mi nombre es Gisela, yo trabajo en la oficina regional de Junior Achievement y estoy en este momento acompañando la implementación del programa en Brasil, en México y en Costa Rica. Así que muchas gracias a todas por hacerse este pequeño espacio hoy en su agenda, en este momento del año especialmente. Em, Antes de darle la palabra, suelen solo mencionar que este webinar es en portugués, pero tenemos una traducción simultánea para las chicas de México y Costa Rica que hablan español. ¿Dónde pueden encontrar esa función? En la parte de abajo de sus pantallas, donde tienen reaccionar, levantar la mano, compartir pantalla. Luego van a encontrar una opción que es como un mundito y ahí pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar este webinar. Si no lo ven ahí mismo, en los tres puntitos donde dice más, ahí se va a abrir una serie de opciones y pueden seleccionar la opción de traducción y elegir en qué idioma quieren escuchar este webinar. Cualquier duda o comentario que tengan, nos escriben por el chat y ahora sí, sin más demoras, le voy a dar la palabra a Suelen, que es de Kindle, para que se presente y presente a las oradoras del día de hoy. Muitas graças, Gisela. Boa noite às alunas do Brasil e buenas tardes para nossas colegas de Costa Rica e México. Bueno, hoje estamos aqui para um webinar muito especial com profissionais da Kyndryl que foram selecionadas para conversar com vocês sobre duas ferramentas muito importantes que vocês com certeza vão usar no dia a dia de vocês quando vocês estiverem trabalhando na área de cibersegurança. A Kyndryl, me apresentando, eu sou a Suelen, eu sou líder de responsabilidade social aqui da Kyndryl, no Brasil. Cuido da parte da Kyndryl Foundation, que é que trouxe o programa Mulher Digital aqui para o Brasil e também para Costa Rica. E a Kyndryl é uma empresa de serviços críticos de tecnologia e ela tem presença em mais de 60 países. E para nós é uma alegria muito, muito grande capacitar mulheres para a tecnologia e preparar vocês, junto com a Junior Achievement, para que vocês ingressem no mercado de trabalho e sejam a nova geração, a nova força de trabalho que vai se dedicar à tecnologia e a trazer um novo olhar e uma nova percepção para esse mercado que cresce a cada dia. Hoje nós estamos com duas profissionais aqui da Kyndryl que vão conversar com vocês e, por favor, fiquem muito, muito à vontade para fazer perguntas, para esclarecer dúvidas. Eu sei que vocês estão em momentos de certificação e que vocês estão estudando, se dedicando muito para isso, e essas profissionais podem ajudar vocês nesse sentido também. Então, fiquem muito à vontade. Hoje aqui é um espaço seguro, um espaço aberto, para que vocês possam aproveitar e manter o contato com essas profissionais que já estão atuando na área. Estou aqui hoje com a Andressa Natário, que é uma especialista em cibersegurança aqui da Kyndryl, e com a Aline Ferreira, que é uma engenheira desenvolvedora e que vai falar com vocês sobre essas duas ferramentas, ferramenta CIEM e GitHub. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para Andressa Natário para começar aqui o nosso webinar.
Meninas, sejam muito bem-vindas e boa noite. Olá, meninas. Olá, chicas, Uhum. como estão? Uhum. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o CIEM. Eu sei que vocês já aprenderam, já estudaram um pouco sobre ele, mas a ideia vai ser a gente linkar um pouco do que é aquele conhecimento teórico que a gente viu com a prática, né? Às vezes a gente pensa, mas como que um alerta é gerado? O que que é correlação de eventos, né? E isso fica muito abstrato na nossa mente. A gente não consegue entender isso muito bem se a gente não vê, né? Então a ideia hoje é mostrar isso para vocês, misturando um pouco do teórico que vocês já conhecem, agora com o prático operando numa ferramenta, tá bem? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu achar. Estão vendo? Não? Acho que agora sim. Ainda não, Andressa, mas acho que agora já vai chegar. Calma um pouquinho. Agora sim. Beleza. Vamos lá. Então, conhecendo um CIEM na prática. Vamos passar aqui o slide. Certo. Então, conversando aqui, né, o que que é o CIEM? Vamos revisitar um pouco essa parte teórica, né? Então, o CIEM, ele é uma solução de segurança que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que permite que a gente colete dados de diversas fontes, como sistemas, aplicações, servidores, dispositivos de rede, etc., e centraliza esses logs tudo em um único lugar. Então, uma vez que esses dados eles são ingeridos no CIEM, eles podem ser correlacionados, ou seja, a gente pode relacionar um log de um dispositivo com um log de um outro dispositivo para que eles nos tragam uma informação mais completa, tá? Essa correlação, ela ocorre através de ou regras, que são criadas especificamente para detectar um padrão específico, ou algoritmos, e em algumas soluções mais novas, né, de CIEM, a gente utiliza machine learning e inteligência artificial para facilitar a detecção de padrões e anomalias comportamentais, por exemplo, de usuário. Muitas vezes um usuário tem um comportamento padrão, né? A gente fala, nós falamos que um ser humano, ele é um animal de hábito, né? Ele tende a fazer sempre as mesmas coisas. Logar no mesmo local, a acessar sempre de um dispositivo, trabalhar em determinados horários. E quando esses padrões, eles fogem do que é esperado e o que foi aprendido para esse usuário, isso pode servir como uma fonte de análise, ou seja, por que que isso está diferente, tá? Então, a gente imagina o CIEM como uma central de monitoramento que junta câmeras de diversos lugares. Então, vamos supor que eu tenho uma câmera lá num firewall, né? E um firewall, ele é um equipamento de rede que permite um tráfego passante, né? Entre um ambiente corporativo e a internet, ou a internet e um ambiente corporativo. Se ele olha unicamente esse evento, por exemplo, uma conexão na porta 443 em um site pode parecer normal para ele. Mas se eu olho na câmera e vejo lá na máquina do usuário que quem iniciou aquela comunicação é um processo diferente, isso é um evento de segurança. Pode ser um malware, por exemplo, tá? Então, quando acontece de um evento casar com uma dessas regras ou um desses mecanismos, um alerta ele é gerado em tempo real, que permite que as equipes de segurança analisem esse alerta para verificar se é uma ação maliciosa que está acontecendo dentro desse ambiente, tá? Então, além de servir, né, como uma ferramenta de cibersegurança,
um CIEM, ele também serve para fins regulatórios. É normal que normas como PCI DSS, GDPR, SOX peçam, né, exijam relatórios específicos que um CIEM pode te ajudar a fornecer. Então, aqui é um exemplo de arquitetura bem simples de um CIEM. Então, a gente tem aqui um CIEM, a gente já vai ver um, tá, para vocês verem o que que é isso. E a gente tem log de diversas fontes, ó. Log de servidor e endpoint, log de dispositivo de rede, log de aplicações na cloud, eventos de segurança, identidade que são usuários. Então, tudo pode virar um evento que a gente pode utilizar, tá? Para detectar uma anomalia. Então, vocês já devem entender, depois dessa breve explicação do que é um CIEM, o porquê que ele é importante, né? Ele é extremamente importante no dia a dia do SOC. Por quê? Detecção de ameaça avançada, ou seja, ajuda a identificar padrões que passam despercebidos, né, por soluções isoladas, tipo o exemplo do Firewall, que eu acabei de citar. Respostas rápidas a incidentes, ou seja, ele centraliza tudo em um único local e isso facilita para que eu investigue aquele evento e ache as informações mais rápido. Só que não apenas isso, tá? Quando a gente trabalha com o CIEM de forma centralizada, evita com que eu tenha que buscar esse log em outra fonte. Nossa, tá faltando informação de um dispositivo. Às vezes eu preciso ligar para uma pessoa para conseguir esse log para mim e a gente perde tempo. E tempo para responder a um incidente é dinheiro, é super importante. A gente não pode perder tempo, né? E outra coisa muito importante de um CIEM é a questão de reciclagem de log. Cada dispositivo ele é configurado para reter log por um período específico, né? Às vezes são horas, às vezes são dias, e aquele log, né? O que que é um log? Aquele registro de eventos, né? Naquele dispositivo, ele é sobrescrito. Então, aquele log ele vai sendo sobrescrito e a gente vai perdendo informação. Eu acho que vocês já devem ter estudado isso, mas às vezes a gente tem um ator malicioso no nosso ambiente há mais de 4 meses, sem perceber. Então, se a gente perde um log, a gente não sabe há quanto tempo isso está acontecendo. A gente não sabe qual que foi o vetor de entrada dele no ambiente. Então, quando a gente centraliza tudo isso em um CIEM, a gente retém as informações por mais tempo, tá? E questão de visibilidade. Então, a gente vai passar por esse fluxo já de forma prática, mas quando a gente tem um alerta, muitas coisas acontecem antes da gente receber um alerta, tá? No CIEM. Primeiro, a gente precisa determinar quais serão as nossas fontes de log, ou seja, quais são os dispositivos que são importantes eu monitorar e por quê? Um firewall é extremamente importante monitorar, por exemplo? Sim, normalmente sim. Servidores, aplicações. Então, eu defino o que eu vou monitorar para que eu possa coletar os logs, tá? Então, primeira fase, identificar quais serão as fontes de dados. Depois, a gente faz a parte de coleta, que eu já vou explicar para vocês. A normalização desses logs, correlação e, por último, isso vira um alerta, que é o que a gente utiliza no nosso dia a dia para determinar se realmente é um evento malicioso, se tem alguma coisa acontecendo, né, maliciosa no ambiente. Então, o que é a fase de coleta? A fase de coleta é justamente esse processo, tá, de coletar esses logs nesses dispositivos. Logs, eventos, alertas. A gente coleta e traz tudo isso para o CIEM, tá? E esses são os dados que a gente vai utilizar para análise e para gerar os alertas. Então, o que é coletado? Logs de sistemas operacionais. O que é um log de sistema operacional? Processo que foi iniciado, arquivo que foi criado, arquivo que foi deletado, comunicação de rede, login de usuário, tá? Eventos de autenticação, então login, logout, falhas de login.
Tráfego de rede, aplicações como banco de dados, servidores web, serviços em nuvem, etc. A coleta, ela funciona de algumas maneiras. Uma delas é através de instalação de agente, ou seja, a gente vai pegar um agente, um software, que a gente vai instalar no sistema operacional. A gente vai clicar lá, next, next, finish, está instalado, tá? Outra forma que é amplamente utilizada e tem maior compatibilidade é através do protocolo como syslog, ou então APIs de integração, ou então agentes proprietários, ou seja, cada fornecedor de software tem o seu. E também conectores, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou vir agora para um CIEM, vamos ver um CIEM, tá? Esse aqui é o Microsoft Sentinel, é um CIEM da Microsoft, tá? Existem outros CIEMs que são muito conhecidos no mercado, que são amplamente utilizados, como Splunk, QRadar, né? O Azul, o Elastic. A gente está utilizando aqui o Microsoft Sentinel. O que eu vou mostrar para vocês vai ter as particularidades do Microsoft Sentinel, porém é comum esses mesmos passos também serão executados em outro CIEM. A gente precisa até a fase de coleta, a gente precisa até a fase de normalização, tá? Então, aqui dentro do CIEM, nós temos um Data Connector. Então, Data Connector são os conectores que eu vou utilizar para conversar com as fontes de log, para conversar com o sistema operacional, para conversar com o dispositivo de rede, são os conectores, tá? Eu vou procurar um conector aqui específico, que é o Windows Security Events via AMA. Esse conector específico aqui do Sentinel permite com que eu converse com o sistema operacional e colete todos os eventos do Windows, tá? Vocês já viram essa telinha aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Vamos procurar uma. Security Event Windows. Vocês já viram essa telinha aqui? Isso aqui é um log de segurança do Windows, tá? E isso aqui é um log que a gente utiliza diariamente para avaliar. Só que se a gente usasse isso aqui apenas dessa forma, seria pouco prático a gente conseguir investigar qualquer coisa. É muito lento investigar dessa forma. Então, a gente coleta tudo isso para dentro do CIEM. Aí, aqui dentro do CIEM, ele está configurado, foi instalado um agente na máquina que eu precisava fazer a coleta, e ele está recebendo os logs aqui, ó. Tá? Então, aqui mostra os logs que a gente está recebendo. E quando eu recebo esses logs, ele vai para uma tabela, tá? E aí a gente entra no processo de normalização. O que é normalização? Vou voltar aqui rapidinho. Opa! O que é normalização? Normalização é o processo que a gente tem para padronizar os dados. Ou seja, cada log, cada dispositivo gera o seu log de uma maneira, tá? O Windows gera o log daquela maneira que a gente viu ali. Mas, por exemplo, um servidor Linux, ele vai gerar um log não estruturado, ele vai jogar tudo num texto e azar de quem está lendo, vai ter que ler daquele jeito, né? E a gente tem logs estruturados como o JSON, que ele é bem estruturadinho, tem coluna e dado correspondente para a coluna. Então, por exemplo, né, vamos voltar aqui. Ó, esse aqui é um evento do Windows. Se eu olhar nesse que eu já tinha deixado aberto, esse é um log do Apache, tá? Então, se vocês, eu vou dar um zoom aqui rapidinho para vocês verem. Esse é um log do Apache, é uma tela preta que e um monte de texto, tá? Deixa eu abrir bem certinho aqui que vocês vão ver. Vamos pegar essa imagem. Ó, isso é um log do Apache. O Apache ele é um serviço, né, web, e ele grava tudo aqui dentro. Então, também, cada um tem seu formato.
Quando a gente faz uma normalização, a gente garante que todos esses logs sejam organizados em colunas, para que possam ser consultados. Então, se eu for ver aqui, olha, eu vou vir em logs e vou chamar a tabela Security Event, que é o nome da tabela que o meu coletor criou para armazenar os logs que ele coletou de eventos ali. Então, ó, eu vou pegar 10 amostras para a gente dar uma olhada. Opa, deixa eu só aumentar o range aqui. Olha só. Então, a gente tem aqui um log normalizado. Aquele log que a gente tinha visto, todo desestruturado, agora está em coluna para a gente. Isso é normalização. Então, a gente tem aqui a conta, a gente tem o nome da máquina, o nome do computador, o tipo de objeto, o nome do computador. Aí, vindo mais para cá, o ID do evento, que é muito importante numa investigação, a gente saber qual que é o ID do evento que a gente está procurando, etc. Então, isso é normalização. É a gente pegar aquele log todo desestruturado e colocar numa tabela para que a gente consiga consultar. E agora é muito mais fácil. Então, por exemplo, quero filtrar. Quero filtrar, por exemplo, somente eventos. Ó, Where Event ID é o nome da coluna, que seja 4625. O evento 4625 no Windows, ele é um evento bem importante. Ele identifica falhas de login. Então, se eu quiser identificar se tem um brute force ocorrendo numa máquina Windows, eu vou querer olhar esse evento, tá? Então, 4625 indica falha de login, enquanto 4624 já vai trazer aqui para vocês, indica sucesso. Então, esses dois eventos são eventos interessantes da gente utilizar. Se eu quiser correlacionar esses eventos para trazer uma informação útil para mim, por exemplo, será que em algum momento no meu ambiente a gente teve um brute force seguido de sucesso? Ou seja, um atacante tentou descobrir uma senha e tentou várias vezes, até que ele acertou e conseguiu logar no ambiente. Esse é um comportamento de brute force seguido de sucesso. Para detectar isso, eu vou utilizar uma regra de correlação. E a regra de correlação nada mais é do que uma query, tá? Então, vou pegar uma query aqui que eu já trouxe só para facilitar para nós. E vou procurar por esse tipo de evento. Vou colar aqui. E essa query está fazendo o seguinte. Procure nos últimos 15 dias, dentro da tabela de eventos de segurança, eventos de número 4625, que é falha, e 4624, que é sucesso, e agrupa para mim. Ele vai agrupar os eventos 4625 e vai contar quantas vezes isso aconteceu. Ele vai agrupar os eventos de sucesso, 4624, e vai contar quantas vezes isso aconteceu. Vai verificar quando foi a última falha mais recente e quando foi o último sucesso. E depois vai agrupar isso para mim, por usuário e IP. Eu vou executar. Bom, agora aquele monte de log e um monte de evento se tornaram num evento que eu posso tirar alguma conclusão, que é de brute force, tá? Se a gente olhar para esse evento específico, a gente vai ver que o usuário Kali era o usuário alvo. Ou seja, alguém estava tentando autenticar com o usuário Kali. O IP de origem, extremamente importante. Quem foi o IP de origem que tentou autenticar com o usuário Kali? Tá aqui para nós. Quantas falhas ele teve? Quantos sucessos ele teve? Quando que foi a última falha e quando ele logou com sucesso? Então, a gente vai analisar aqui o comportamento. Olha, percebam que no dia 1/12, por volta das 6 da noite, o IP 168.63.129.16
tentou autenticar 3 vezes usando o usuário Kali com 2 L's. Tá? 2 L's. E não conseguiu. Porque só deu falha e não teve sucesso. A gente está com 0 aqui de sucesso. Tá? Vocês estão enxergando bem, gente? Vamos dar um zoom aqui. Aqui. A gente está com 0 de sucesso aqui. Ou seja, Kali com 2 L's não deu certo. Esse P tentou e não conseguiu. Tá? Depois, 1 minuto depois apenas, esse mesmo IP tentou com o usuário Kali mais 9 vezes e não conseguiu. Ó, 0 sucessos. Só que percebam o tempo, né? A gente teve 3 tentativas, 6, 29 e 51, e menos de 1 minuto depois a gente teve mais 9 tentativas. Isso aqui não pode ser uma ação humana. Por quê? Uma pessoa não digitaria tão rápido a senha e trocaria de usuário tão rápido assim. É uma ferramenta automatizada que está fazendo isso, tá? E aí a gente percebe que no dia 3 aconteceram novas tentativas, errou 3 vezes, mas acertou depois 69. Ou seja, o usuário Kali foi comprometido. Esse P tentou um brute force e conseguiu, tá? Poxa, a gente fez uma regra de correlação e conseguiu detectar esse comportamento. Não seria interessante que isso virasse um alerta para mim? Porque agora eu tive que buscar esse comportamento. Mas eu não vou estar sempre buscando esse comportamento. Eu precisaria ser avisada quando isso acontecesse. Afinal, pode acontecer de noite, pode acontecer de madrugada, e eu nem sempre vou estar aqui testando essa query manualmente. Certo? Eu preciso que ele me avise. E aí que entra um alerta de detecção, tá? Por exemplo, eu vou botar uma outra query aqui agora que vai procurar apenas para o brute force, ou seja, tentativas de erro de senha nos últimos 15 dias. Então, tá aqui, 4625, falha de logon. E quantas vezes ele precisa ter errado senha nesses últimos 15 dias? Eu vou baixar isso aqui só para a gente conseguir ter o retorno, tá? E vou executar. Beleza, ele me trouxe aqui, olha, o IP 16863.129.16 errou tudo isso aqui de vezes nos últimos 15 dias. Funcionou. Vou transformar isso aqui num alerta. É para me avisar quando acontecer. Então, a gente vai pegar isso aqui, vai copiar e nós vamos vir em Analytics. Aqui em Analytics é onde a gente cria as regras de detecção, que é aquilo, ó, isso aqui tudo que vai me alertar quando um incidente acontecer, tá? Então, eu vou vir aqui em Create, Schedule Query Rule, e aí eu vou dizer um nome para ela, né? Por exemplo, detect brute force. Aqui eu posso dar uma severidade, ou seja, se eu detectar uma severidade, se eu detectar brute force no teu ambiente, isso vai ser high, ou seja, é um alerta severo, crítico, é um alerta de nível médio, ou seja, mais ou menos crítico, ou é low? Tu pode ver isso aqui com calma. Eu vou deixar médio, porque é um brute force, tá? E eu posso atrelar uma técnica do Mitre para essa regra. Acho que vocês já devem ter estudado sobre o Mitre, né? Mas é uma maneira da gente entender o comportamento do adversário. Então, quando ele está tentando acertar a senha, é um comportamento que a gente chama de brute force e está dentro de credential access nas táticas, tá? Eu vou ir para a próxima página aqui e aqui eu vou colar a minha query. Colei minha query, salvo ela. E tá pronto, tá? Ah, só esqueci de mostrar para vocês. Deixa eu editar aqui rapidinho. Edit. Quando eu crio minha regra, eu posso especificar também quando que ela vai ser trigada.
e aí eu consigo dizer, roda essa query, essa consulta, a cada tantas horas, a cada tantos dias, para ele estar sempre validando se esse comportamento está ocorrendo. E se ele encontrar, ele gera um alerta. O que, que é um alerta? Um alerta é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha, temos um alerta aqui, tá? Esse alerta detectou password spray. O que, que é um password spray? Password spray é quando um atacante testa uma senha contra vários usuários. Isso é uma maneira eficaz de evadir sistemas de detecção, porque ele só vai errar a senha uma vez para um usuário e não vai ficar tentando tantas vezes no mesmo. Então, faz com que um ambiente, né, que regras de segurança não detectem o comportamento. Então, nesse caso aqui, a gente tem um alerta para analisar. Vou abrir aqui para a gente ver. Vamos ver junto esse alerta. Espera aí que ele está devagar. Espera aí. Beleza. Vou dar um tempo para ele aqui. Certo? Muito bem. Esse é um alerta de SOC gerado no CIEM, após ele ter pegado todos os eventos, correlacionado e entendido que ocorreu um password spray, tá? Quando eu clico sobre um evento, ele vai trazer para mim a query que ele utilizou e os resultados, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor esse resultado. Olha só o que aconteceu. Ele está vendo aqui falhas de rede, usuário inválido, conta bloqueada, usuário inválido, o horário que isso ocorreu. Então, o horário sempre é algo bem importante da gente analisar num evento de segurança, porque ele diz muito para nós se é uma ferramenta automatizada ou não. Quando é uma ferramenta automatizada, a gente vai ver isso aqui, os horários muito próximos. E é pouco provável que uma pessoa consiga realizar tantas tentativas em tão poucos minutos, no caso aqui segundos, tá? E ele vai trazer aqui para mim qual foi o protocolo, né? Se eu vier mais para cá, o nome da máquina-alvo, tá? E algo muito importante aqui, o IP de origem do brute force. Se eu pegar esse IP aqui de origem do brute force e largar, por exemplo, num site de reputação de IPs, hashes, né? Vamos ver o que ele vai dizer para nós. IP malicioso, tá? Então, esse IP malicioso estava tentando descobrir senhas através da técnica de password spray em diversos usuários do meu ambiente. Analisei, sei que é malicioso, o que, que eu posso fazer? O CIEM, através também de conectores, pode ser integrado à ferramenta de orquestração, ou seja, eu posso automatizar respostas do meu CIEM. Então, eu estou lá no meu CIEM, vi que isso aqui é malicioso e quero automatizar a resposta, ou seja, quero bloquear a comunicação com esse IP, quero resetar a senha de um usuário. É possível. Então, nesse caso, esse CIEM tem a parte de orquestração. Então, vou pegar esse IP, por exemplo, e vou, através de um playbook, executar o bloqueio dele. Ou seja, sempre que vier uma tentativa de conexão com esse IP, nega. Não quero mais que tu se comunique com ele. Ele é malicioso. E a gente
executa o playbook e esse P vai ser bloqueado lá no nosso firewall, tá? Outra coisa, se esse usuário, algum usuário tivesse sido comprometido, eu posso resetar a senha dele, ou seja, adivinharam a senha? Peraí, vou trocar a senha. E a gente vem aqui, por exemplo, e troca a senha. Deixa eu só eu voltar. É, aqui, agora sim. A gente vem, vamos supor que esse usuário aqui foi comprometido, né? O helpdesk. Helpdesk teve a senha adivinhada. Então a gente precisa trocar a senha. Clica nele, vem em incidente, run playbook, ou seja, vamos executar uma tarefa automatizada. E aqui tem esse playbook que chama user reset. A gente vai trocar a senha dele. Clique em run. Aqui tá dando um errinho, mas é tudo bem. E ele troca a senha para nós, tá? Então, uma ferramenta de CIEM no ambiente de segurança, pessoal, só para a gente finalizar, né? Ele permite que a gente colete os logs, conforme eu mostrei para vocês. Então, aqui eu tenho logs do Windows. Permite com que eu crie regras de detecção para pegar comportamentos específicos e coloco ele para gerar alerta sempre que isso acontece. Quando um alerta é gerado, os analistas de SOC pegam esse alerta e analisam. E então determina se é falso, positivo ou não. Certo? Acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Acá en el chat hay una pregunta que dice si puede haber dos IDs de logs iguales. Não, assim, tá. Tu pode ter dois IPs, dois IDs de log igual, se é o mesmo evento que tu tá procurando. Ou seja, sempre que for uma falha de login, erro de login, ele vai gerar 4625. Só que não é o mesmo log, tá? O ID do evento é 4625, mas cada log é diferente um do outro. Cada log tem o seu próprio identificador. Então, eu posso ter muitos logs com o mesmo ID, 4625, pra... mas cada log tem um ID que identifica ele. Senão eu mostro aqui na tela. Ok. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? O si no, podemos pasar a la segunda oradora y en el caso de que vayan surgiendo dudas, pueden ir volcándolas en el chat como están haciendo y luego al final dedicamos unos minutos a poder responder cualquier duda, consulta que haya surgido. Aquí hay una pregunta adicional antes de pasar. Espero traducirlo bien. Al- Sim, tem bastante. No GitHub, por exemplo, tem bastante query pronta, mas existe uma coisa que a gente chama de Sigma Rules, regras Sigma. Regras Sigma são regras que tu pode, a lógica dela tá toda pronta e tu pode utilizar ela para qualquer ciência, tá? Eu vou, vocês vão assistindo a próxima apresentação, eu vou colocar alguns GitHub para vocês consultarem e verem regras de detecção que vocês podem usar, tá? É bem legal de treinar e até é muito legal para aprender sobre técnicas de ataque. Quando a gente vê uma regra, a gente entende, ele correlacionou esse processo com essa conexão de rede e depois consultou tal DNS. Então a gente entende a lógica do ataque e consegue buscar por ela depois, tá? É bem legal essa pergunta, eu vou procurar para vocês, tá?
Já estou procurando aqui. Por nada. Um gusto. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Andresa. Por nada. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não. No, ahora sí. E agora? Agora sim. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai acompanhar vocês durante toda a carreira na tecnologia. O GitHub, ele é uma plataforma para armazenar e colaborar projetos de código, né? Vamos aqui. Aqui a gente tem, eu coloquei mais ou menos o porquê que você deveria utilizar o GitHub, né? Pensa nele como um lugar seguro onde seus projetos ficam guardados, protegidos e organizados. Além disso, ele funciona como uma máquina do tempo. Se algo der errado, você sempre pode voltar para uma versão anterior. E o mais legal é usado no mundo inteiro, ou seja, aprender GitHub não é só um diferencial, é abrir portas para colaborar com pessoas no mundo todo. Um exemplo clássico sobre, assim, o GitHub basicamente o Git em si, né, é praticamente um versionamento de código. Um exemplo clássico seria aquele arquivo que a gente abre em Word, aí a gente escreve uma redação. Aí passa 5 minutos, aí a gente tem uma nova ideia para essa redação, mas quer manter aquela anterior. Então a gente salvaria a primeira redação como doc1, a segunda como doc 1.1 e a terceira 1.1.2 e assim vai. Então, o Git, basicamente, ele entrou para meio que eliminar esse tipo de armazenamento de arquivo. E aí ele também traz a segurança de estar em nuvem, né? Ele tem uma comunidade global, onde o pessoal, os desenvolvedores todos utilizam, né? Compartilham códigos. Então, como eu estou aprendendo a programar em front-end, então eu fiz um código ali de uma tela e coloquei ali no GitHub. Eu posso compartilhar o link com outras pessoas e outras pessoas podem trabalhar junto nesse código. Então, ele é uma ferramenta que é muito utilizado também para aprendizado. Assim, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa do slide. Gente, eu peço desculpa que é a primeira apresentação que eu faço, assim, para muita gente. Então, eu estou um pouquinho nervosa. Deixa eu passar para o slide 3. Aqui a gente tem uns conceitos chaves, que é uma terminologia que a gente usa bastante no Git, que é o repositório, que é a pasta do projeto, é onde tudo vive, seus arquivos, códigos históricos e mudanças. Commit, ele é uma foto que a gente tira de um projeto em um momento específico no tempo. E serve para salvar é como se fosse salvar o progresso do jogo. A branch a gente chama de ramificação, que é uma cópia do projeto, onde você pode testar mudanças com segurança sem afetar a versão principal. E o pull request é uma maneira de você pegar toda aquela sua alteração, aquela sua mudança que você fez no código, e você volta para o projeto principal, mas antes ela passa por uma revisão da equipe. Então, eu criei uma branch, vamos dizer assim, todo projeto a gente desenvolve a branch main, que é a branch geral. Essa branch main, normalmente ela vai para produção. Aí eu crio uma ramificação, eu crio uma segunda branch derivada dela, que essa branch ela vai ter a cópia idêntica da main. Aí eu vou lá, fiz uma alteração de código, e aí eu submeto para ela ir para essa main. Só que antes, o meu código tem que ser revisado.
Então, um outro dev tem que pegar esse código, analisar, ver se está tudo ok, e aí ele libera. Aí, liberando, eu vou lá e faço um merge, que é nada mais é mandar a minha branch juntando com a main. E isso é muito bom porque, principalmente quando a gente está no início, a gente tem costume de deixar passar algumas desatenções, algumas falhas de código, e outra pessoa revisando te dá mais segurança para subir o arquivo e não quebrar a aplicação, né? Aqui a gente tem mais comandos que a gente usa. Esses comandos, normalmente, eles são utilizados na linha de comando do Windows ou do Mac, né? Quando você está aprendendo a mexer com o GitHub, o pessoal instrui a prática direto no github.com, que é uma interface que ajuda você a trabalhar, é um front-end ali que você não precisa ter tanta noção de código em linha de comando. Aí, conforme você vai avançando, você muda um pouco o conceito e começa a trabalhar na linha de comando. Acho que a linha de comando é muito mais fácil do que você ir no próprio site, né? Então, a gente tem o comando git clone, que ele é um comando para copiar um projeto que está no GitHub ou num repositório para o seu computador, né? Então, eu vou lá e eu quero copiar, por exemplo, esse repo que a Andressa compartilhou com vocês. Aí eu vou lá, dou o git clone e ele vai trazer para minha máquina. E aí, a partir dali, eu consigo acessar, por exemplo, pelo VS Code, analisar o código, ver. O git checkout é um comando também muito, muito utilizado, que ele serve para trocar de lugar dentro do projeto, que é aquilo que eu falei. Você pode ter no seu projeto a main, uma branch de main, uma branch de desenvolvimento e uma branch de staging. Então, a main é onde tem que estar tudo perfeito rodando para não quebrar a aplicação. A de desenvolvimento é onde você pode quebrar à vontade, errar à vontade, e a staging é onde você sobe para mais pessoas conseguirem acessar e testar. Então, esse checkout, eu faço a alteração entre elas. Então, eu pulo da main para staging, ou da staging para main, e assim vai. A Git Branch, ele serve para você ver qual branch você tá, porque às vezes você pode estar com aquela dúvida de, qual branch que eu tô, será que eu tô na certa, antes de fazer uma alteração. Então você pode dar esse comando. O Git Pull é um comando que ele atualiza, né? Como várias pessoas estão trabalhando no mesmo projeto, no mesmo código, então o computador A com a pessoa A está trabalhando no mesmo projeto na branch A. Eu estou na branch B. Aí esse A subiu a alteração para main e foi aprovado e está já em produção. E a minha acaba ficando desatualizada. Então, antes de eu subir a minha alteração, eu dou um pull, que eu vou nada mais atualizar para a última versão que está hospedado lá no repositório. O Git Push, ele faz as alterações, né? Ele é responsável por enviar a alteração do seu computador para o repositório do GitHub. E o Git Status, ele mostra para você como que tá, se falta fazer um commit, se falta fazer um push, qual foi o último commit, qual foi o último push. E, assim, como que ele ajuda você? A organização em backup, mantém seu trabalho organizado e com backup online automático. Você não perde mais os arquivos. Você permite você experimentar livremente, algo que, se quebrar, é só reverter. Uma coisa que aconteceu muito comigo no começo, quando eu fiz esse reskilling e comecei a atuar com o pessoal de desenvolvimento, era subir código que, sem hora que ia para produção, hora que ia para desenvolvimento, quebrava o ambiente. Então, eu tinha essa segurança de, eu posso voltar. Então, é só eu reverter essa alteração que não vai ter impacto para o meu cliente. Então, é um ambiente seguro que você pode fazer qualquer alteração sem quebrar a aplicação. E o trabalho em equipe, né? Porque
várias pessoas podem trabalhar nesse mesmo projeto. Antigamente, teria que fazer assim, que nem o exemplo do Word, né? Fiz a redação, eu sou encarregada de fazer o primeiro e o segundo parágrafo, e o Zezinho, o terceiro e o quarto. Eu tinha que terminar, passar esse arquivo para ele, aí sim ele dá continuidade. Se caso a gente abrisse o mesmo arquivo em rede, poderia dar problema. Então, o Git não tem esse problema. Eu posso trabalhar, o Zezinho pode trabalhar, e depois a gente faz uma atualização, junta tudo, e se caso eu mexer no mesmo código, na mesma linha que a outra pessoa, na hora que eu for enviar esse código, ele vai notificar, ele vai falar, é, teve uma alteração também na onde você alterou, e você quer manter, você quer apagar, aí você faz a melhor opção ali. Então, é um gerenciador muito bom para isso. Tem um exemplo aqui que eu coloquei na vida real, né? Um trabalho em equipe, né? Primeiro, cada membro trabalha na sua própria branch, todos têm a liberdade para desenvolver suas partes, sem interferir no trabalho dos colegas. Mudanças são revisadas com cuidado. Antes de juntar tudo, a equipe toda revisa o código para garantir a qualidade e a consistência. Mesclagem segura no projeto principal, as mudanças aprovadas são integradas sem conflitos ou perda de trabalho. E fim daqueles e-mails infinitos, né? Que o pessoal ficava trocando, só o arquivo X, termina aí. Então, a gente tem toda essa vantagem de ter o Git conosco, né? Aí, para você, eu coloquei aqui também o que você precisa fazer para ter o seu próprio Git, né? Quando eu comecei, eu criei um Git para mim, e esse Git ele me ajudou bastante a aprender como ele funciona, né? Porque as empresas elas utilizam muito o Git, é assim a base principal para qualquer área. Eu sou de front-end, uso. A Andressa, da área dela de cyber, também usa. Então, assim, qualquer área da empresa utiliza o Git. Então, é interessante você incluir no estudo, né, junto com as suas certificações, o básico ali para poder começar, quando começar na área, não ficar tão perdido. Você pode criar uma conta grátis no GitHub. Aí você pode também iniciar um repositório, que você cria uma pasta do projeto, adiciona os arquivos, faz o commit. E aqui eu fiz, deixa eu só. Depois eu vou mostrar para vocês, eu vou voltar para mostrar como que faz para criar, né? E aí depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Aqui, o Git, ele tem várias ferramentas, né? Ele tem o site do GitHub, que é o Git Online, vamos dizer assim, que é uma interface do sistema para o usuário. Tem o GitHub Desktop, que você pode instalar também na máquina, em vez de ficar acessando pelo navegador. E também dentro dele, tem a própria documentação dele, que é muito rica também. Então, a gente tem alguma dúvida de código, alguma coisa, a gente pode acessar ele e ver como que funciona. É, em resumo, porque ele é útil para você, né? Que ele protege o seu trabalho, desenvolve bons hábitos, ajuda você a aprender práticas profissionais de programação, colaboração, e abre portas, porque você pode contribuir com projetos open source e construir um portfólio. Por exemplo, eu via muito na minha época que as pessoas tinham bastante visibilidade quando elas participavam de projetos que eram open source, como, por exemplo, uma iniciativa de criar um aplicativo, né, uma aplicação para gerenciar, vamos supor, logs. E então eu poderia entrar nesse repositório e contribuir. Então, dar a minha opinião, mexer no código
Então, o pessoal vê muito isso. Então, vê que você contribui muito com outros projetos, então ele abre bastante porta. E aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns influencers da tecnologia que utilizam o Git, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Esse aqui é o Git de um dos influencers tudo da área de front-end, tá? Aqui, essa é a tela do GitHub Web, né? O GitHub, ele pode ser considerado também como uma rede social. Você tem a parte do README, que você põe o que você quiser ali, né? Se apresenta, monta da forma que você acha melhor ali. E aqui você consegue seguir essas pessoas para acompanhar o que eles estão trabalhando, o que eles estão postando. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, ele está trabalhando com um projeto de microserviço em Java, em Spring. E aqui eu consigo ver como que ele trabalha. Como ele trabalha, não, desculpa. Aqui eu consigo ver qual que é fugiu a palavra. Quantas vezes ele comitou, ele mexeu no GitHub, né? Então, o pessoal, às vezes, que vai fazer uma entrevista, tem costume de passar o GitHub para os entrevistadores, e com isso eles conseguem ter uma base dos seus estudos ali, né? Quantas vezes por semana você foi lá, fez uma alteração, treinou. Então, aqui você tem esse log. Aí eu tenho dessa profissional também, que é da Microsoft, né? Essa bio dela já está mais completa, já tem as skills dela, os vídeos no YouTube que ela posta. Então é uma coisa assim que é praticamente uma rede social, só que mais na linha de código, né? E vou mostrar só mais uma. Essa daqui já está mais no básico. Ela não colocou muita coisa. E aí você vê aqui, ó, os commits, a revisão de código que ela fez, e toda a linha do tempo, desde quando ela começou a pôr os seus códigos ali. O GitHub também, você pode criar uma página na internet e usar ele como um servidor para hospedar. Que nem aqui. Esse está meio desatualizado, mas eu criei um site barra portfólio, falando sobre as minhas experiências e tudo mais. E para não pagar um domínio, eu usei o GitHub. O GitHub também tem essa ferramenta gratuita que você pode colocar hospedado na plataforma dele e passar para alguém que você queira conhecer mais sobre o seu trabalho. Você pode desenvolver como você quiser aqui a página, né? E aqui eu vou mostrar para vocês a questão de criar o usuário, ela é básica. Eu não vou conseguir criar aqui para vocês, porque se eu deslogar, ele vai pedir para autenticar de novo. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um repositório. Aqui a gente vem em new, né? E a gente pode colocar um repositório, por exemplo, teste. A descrição a gente pode colocar qualquer. Normalmente é indicado por as referências do que é aquele projeto que você vai desenvolver, do que é aquele código. Porque, como ele é aberto, outras pessoas vão acessar. Então, quanto mais informações detalhadas tiver, é mais fácil para entender o que é aquele código. Aqui, o README, ele é basicamente aquela telinha que apareceu sobre a bio do pessoal, é ali onde você coloca a descrição do seu projeto. Então, você sempre deixa ele selecionado para ele criar esse arquivo. Aí ele criou o primeiro repositório.
E aí aqui, como eu tinha comentado, o pessoal quando está iniciando prefere usar mais aqui, porque aqui é mais amigável do que usar a linha de comando. A linha de comando, dependendo do sistema operacional, você precisa fazer toda a configuração do ambiente. Então, Linux e Mac já vem pré-configurado alguns paths, né? Já no Windows não, tem que configurar manual. Então, o pessoal acaba utilizando aqui. Então, por exemplo, aqui o README, eu vou editar ele aqui. Aí eu posso. Aqui ele usa o sistema de linguagem Markdown. Então, uma linguagem mais simplificada, né? Aqui fica toda a info do projeto. Aí eu posso comitar, né? Como tinha comentado. E aqui, é sempre interessante, toda alteração que você fizer e for subir essa alteração, você detalhar, para ficar mais fácil de entender o que foi que você alterou e por que você alterou. Então, aqui, coloquei uma introdução. Aí aqui ele pergunta se eu quero criar colocar direto na minha main, na minha principal, ou se eu quero criar uma branch nova. Eu vou dar a opção de criar uma branch nova. Aí aqui você coloca o nome. Então, path 1. E aqui é o pull request que eu tinha comentado no slide. E aí você dá um create pull e ele comitou. Depois que ele comitou, ele vai perguntar se você quer mesclar. Então, é juntar aquela branch, vamos dizer assim, aquela branch de backup com a branch principal. Então, aí eu dou um confirmar. Então, a partir de agora, deixa eu abrir o projeto aqui, peraí. Repositório. Aqui fica todo o projeto, já subiu. Então, ele é muito simples. Tem diversos tutoriais do básico ao avançado no YouTube que explica de maneira mais, como eu posso dizer, mais teórica, né, como que funciona. E foi assim que eu aprendi a mexer, buscando bastante informação na internet, pesquisando, usando o chat. E acho que é isso, assim, a base, assim, ele é essencial para você que está começando, e ele traz muita visibilidade, ele ajuda a manter o código seguro, e eu acho que é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Desculpem a didática, porque é a primeira vez, então eu fiquei um pouco perdida. A estrutura o que eu uso, eu vou responder na Ana Beatriz, o que eu uso de base. O README, você tem que bater o olho e entender o que aquele repositório está fazendo. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, eu vou pegar um repositório feito aqui. Aí, aqui no caso, esse README, tá vendo? Ele é autoexplicativo. A gente no projeto também usa muito esse README para instruir o usuário como ele faz a instalação daquele sistema ou daquela aplicação, ou para que serve aquele repositório. Então, ele é bem assim, você tem que bater o olho e entender. Então, um exemplo desse, ela fez bem explicativo, colocou tudo. Então, o README, você basicamente é isso. A ideia é bater o olho e saber o que aquela aplicação faz, como eu instalo. É a parte que você pode usar de fazer tutorial, a parte para falar como você desenvolveu.
Então, assim, não tem algo ali padrão ali a seguir, sabe? Eu acho que tem mais alguma pergunta que eu não vi aqui no chat para ajudar vocês. Acho que não. Bien. Mientras vemos si alguien más tiene alguna pregunta o si no, ya podemos cerrar esta instancia. Las invito también a quienes ya tengan GitHub que puedan colocar aquí también sus links para que también entre ustedes mismas se puedan como apoyar en esta red social que es tan importante también en el mundo IT. Así que quienes se animan pueden estar compartiendo aquí, quienes lo vayan desarrollando en un futuro, también compartirlo con las compañeras que nos vamos apoyando y también contribuyendo a los proyectos de todas. Así que, bien, si no hay más preguntas, solo cierro agradeciendo muchísimas gracias a las dos, a Aline y a Andresa por su participación, por compartirnos toda su experiencia en este mundo tan grande que es el tecnológico. Y bueno, decirles que este webinar está siendo grabado, así que luego vamos a compartir el link para quienes quieran repasar, porque ha sido mucha información y seguro que van a querer volver a esta misma grabación en algún momento. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas. No sé, Suelen, si tú quieres comentar algo, y si no, ya cerramos. E apenas gostaria de agradecer a Andressa e a Aline por terem participado, por terem compartilhado tempo e conhecimento conosco, e agradecer a todas as mulheres que ficaram conosco até o momento, e espero que vocês tenham aproveitado esse webinar e se conectem conosco, tanto pelo GitHub, quem tiver, mas também pelo LinkedIn, a gente fica à disposição. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, tchau, tchau.